Oi, pessoal. Então vamos para a segunda parte das nossas aulas de curso básico de Direito Tributário. Na última aula, então, nós tratamos do texto constitucional, do Código Tributário Nacional, da emenda da reforma e da Lei Complementar 214. E aí passamos ao exame dos princípios, estudamos o princípio da legalidade, suas exceções, no que se refere à alteração de alíquota. E dentro do princípio da legalidade, agora nós entramos aqui na nossa aula, nós temos que fazer referência às medidas provisórias. As medidas provisórias têm força de lei e, portanto, as medidas provisórias são instrumentos normativos legítimos para a instituição de tributos, desde que o tributo não dependa de lei complementar. Por quê? O que acontece? Existem algumas espécies tributárias que precisam ser instituídas por lei de natureza complementar, de que é exemplo o empréstimo compulsório. E, no entanto, a medida provisória não pode tratar de matéria reservada à lei complementar. Logo, a medida provisória nunca poderá instituir um empréstimo compulsório ou uma chamada, não vou dizer aqui. Tá? Quando precisar de lei complementar, a medida provisória não pode ser utilizada. Nos outros casos, ela pode, como tem força de lei, ela poderá instituir, majorar, reduzir tributo. Ocupa todo o espaço reservado ao princípio da legalidade, desde que, é claro, observados os limites constitucionais, venha a ser convertida em lei dentro do prazo previsto no texto constitucional. Ao lado do princípio da legalidade, nós temos os princípios da anterioridade, que se subdividem: anterioridade de exercício financeiro e anterioridade nonagesimal. Essa anterioridade nonagesimal também é chamada de noventena, anterioridade de 90 dias. Então vai depender do autor que vocês forem estudar, ele poderá tratar este princípio com esses nomes, tá? O que acontece aqui para vocês poderem entender? O princípio da anterioridade de exercício financeiro. Ah, professor, o que é exercício financeiro? O exercício financeiro coincide com o ano civil, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, esse princípio da irretroatividade de exercício financeiro significa que toda vez que houver a instituição ou o aumento de um tributo, este tributo não poderá ser exigido no mesmo exercício financeiro em que publicada a lei. Ele precisará aguardar o exercício financeiro subsequente, ou seja, passará a produzir os seus efeitos em 1º de janeiro do ano seguinte. Qual era o problema que estava acontecendo? Alguns anos atrás, nós tínhamos alterações na legislação tributária cujas leis eram publicadas no dia 30 de dezembro, 31 de dezembro, 28 de dezembro, e já alguns dias depois, 1º de janeiro, a norma passaria a produzir os seus efeitos. Então, o princípio da anterioridade de exercício financeiro, que tem como escopo conferir uma previsibilidade do contribuinte acerca do aumento da carga tributária e uma segurança jurídica de que naquele exercício financeiro não vai haver nenhuma modificação, acabava sendo desrespeitado, porque uma semana depois, ali 25 de dezembro, 27, 28, 30, às vezes até 31 de dezembro, a lei era publicada e no dia seguinte, já 1º de janeiro, produzia os seus efeitos. Então, o que o legislador constitucional fez? Criou um outro princípio, que é o princípio da anterioridade, que podemos chamar de 90 dias, anterioridade mínima de 90 dias ou anterioridade nonagesimal. Então, no sistema atual, tirando algumas exceções que nós vamos ver, o princípio da anterioridade de exercício financeiro, ele deve ser visto sempre junto com o princípio da anterioridade nonagesimal, com algumas exceções. Então, hoje, tirando as exceções, já não basta observar a anterioridade de exercício financeiro. Precisa ser respeitada a anterioridade mínima de 90 dias. Então, o que acontece na prática, né? Se nós tivermos o aumento de um tributo
no mês de agosto, ele vai produzir os seus efeitos em 1º de janeiro. Mas se esse mesmo tributo for aumentado em 1º de dezembro, ele não vai produzir os seus efeitos em 1º de janeiro. Por quê? Porque ele precisará respeitar os 90 dias. Então, tirando as exceções, anterioridade de exercício financeiro e anterioridade de 90 dias formam um casal. Esses princípios devem sempre ser examinados em conjunto, com algumas exceções. Quais são estas exceções? Nós vimos que no princípio da legalidade existem exceções no que se refere à alteração de alíquotas, que podem ser modificadas por decreto do imposto de importação, IPI, IOF, e importação, exportação, IPI e IOF. Esses mesmos impostos, com exceção do IPI, não precisam respeitar a anterioridade de exercício financeiro e nem a anterioridade nonagesimal. Ah, professor, me explica melhor isso aí com exceção do IPI. Olha só, imposto de importação. Publicado o decreto aumentando a alíquota, passará a produzir os seus efeitos imediatos. Imposto de exportação, a mesma coisa. Imposto sobre operações financeiras, a mesma coisa. Publicado o decreto, já passa a valer. Por quê? Não precisa observar nem anterioridade de exercício financeiro e nem anterioridade de 90 dias. Agora o IPI. O IPI, ele não precisa observar a anterioridade de exercício financeiro, mas fica sujeito à anterioridade mínima de 90 dias. Ah, professor, onde é que está isso? Está lá no artigo 150, parágrafo 1º da Constituição. Ah, teria algum exemplo? Sim. Há tempos atrás houve uma redução de alíquotas do IPI para a denominada linha branca, muito tempo atrás, fogões, geladeiras, etc. Então houve essa redução da alíquota do IPI, como o IPI acaba sendo repassado no preço e suportado pelo consumidor, o objetivo era fazer com que esses produtos tivessem o preço reduzido. Aí o que fez o governo? Depois de ter reduzido, aumentou a alíquota do IPI, mas não observou os 90 dias. E isto afronta o texto constitucional. Sempre que houver o aumento, portanto, da alíquota do IPI, deverá ser observado o prazo de 90 dias para que o tributo, com a alíquota aumentada, possa ser legitimamente exigido. Ah, professor, só está falando sempre em ilegalidade, aumento. E se houver a redução, eu tenho que observar esses princípios? Não. O princípio da anterioridade de exercício financeiro, anterioridade mínima de 90 dias, é apenas para a instituição ou o aumento do tributo. A redução passa a vigorar de imediato ou no prazo que a lei assim estabelecer. Muito bem. Mas quais são as outras exceções, então, ao princípio da anterioridade de exercício financeiro? Olhem só, a Constituição permite que a União institua um imposto extraordinário no caso de guerra externa ou sua iminência. Então imagine, uma situação de guerra, o Estado precisa de recursos. Não se justifica, portanto, que deva aguardar-se a anterioridade de exercício financeiro ou a anterioridade de 90 dias. Então, o imposto extraordinário de guerra poderá ser exigido de imediato. Diante de guerra, a União vai poder instituir também um outro tributo, que chama-se empréstimo compulsório. Tem o nome de empréstimo, é verdade, mas é um tributo. É um tributo restituível. A lei que instituir o empréstimo compulsório deverá prever como é que se dará a devolução.
Então, diante de uma situação de guerra externa ou calamidade pública, a União poderá instituir o imposto extraordinário e não precisará observar nem anterioridade de exercício e nem anterioridade de 90 dias, como poderá instituir o empréstimo compulsório, que também não precisará observar nem anterioridade de exercício e nem anterioridade de 90 dias. Ah, professor, mas me diz uma coisa, diante da guerra ele vai poder instituir esses dois tributos simultaneamente? Sim, poderá instituir tanto o imposto extraordinário quanto o empréstimo compulsório. Mais um detalhe, o empréstimo compulsório também pode ser instituído no caso de calamidade pública. Então imagine, se há uma situação de calamidade pública, nada justifica, deva guardar-se o exercício financeiro ou os 90 dias. Então o empréstimo compulsório para o atendimento das despesas decorrentes de calamidade pública também não precisará sujeitar-se à anterioridade de exercício financeiro ou à anterioridade mínima de 90 dias. Depois nós temos a chamada CID sobre combustíveis. Essa CID sobre combustíveis é uma contribuição de intervenção no domínio econômico sobre operações, vamos dizer assim, genericamente de combustíveis. Não está ali no capítulo relativo ao Sistema Tributário Nacional, mas lá no artigo 177, parágrafo 4º. No entanto, esse deslocamento da CID, que não está dentro do sistema tributário, não retira dessa contribuição a sua natureza tributária. Essa CID combustíveis é um tributo. Foi instituído por uma lei, é cobrado lá nas situações lá especificadas pela lei. E o que acontece aqui? Se houver o aumento da alíquota da CID sobre combustíveis, também não precisará observar a anterioridade de exercício financeiro. Poderá ser exigida no mesmo ano, mas, a exemplo do IPI, terá que respeitar o prazo mínimo de 90 dias. O mesmo acontece quanto ao ICMS incidente sobre combustíveis. Aumentou o ICMS sobre combustíveis? Pode ser exigido no mesmo ano, mas terá que aguardar os 90 dias. Então, ICMS sobre combustíveis e CID sobre combustíveis excepcionam-se apenas ao princípio da anterioridade de exercício financeiro, mas deverão observar a anterioridade de 90 dias. Tudo isso está em duas colunas que eu fiz para vocês, mostrando quais são os tributos que estão excepcionados desses dois princípios. E, por fim, nós temos o imposto de renda, que não precisa observar a anterioridade de 90 dias. Então, se houver alteração na lei do imposto de renda no mês de dezembro, em que houve o aumento da base de cálculo ou da sua alíquota, esse aumento poderá ser exigido a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Por quê? Porque não precisa observar o prazo mínimo de 90 dias. E, por fim, a alteração, e aqui muito cuidado, a alteração da base de cálculo do IPTU e do IPVA. Não precisa observar a anterioridade de 90 dias. Então, se a lei do município ou do estado aumentar a base de cálculo do IPVA, que incide sobre automóveis, ou do IPTU, que incide sobre imóveis urbanos, no mês de dezembro, este aumento pode ser exigido no mês de janeiro. Mas se houver o aumento da alíquota do IPTU ou alíquota do IPVA, terá que observar a anterioridade de 90 dias e a anterioridade de exercício financeiro. Então, são estas as exceções ao princípio da anterioridade. Até o próximo bloco.